Bom, pessoal, hoje eu vim trazer para vocês um resumo do que ocorre no diagrama pressão-volume do ventrículo esquerdo. Na verdade, para o bom entendimento aqui desse diagrama, é interessante já ter o entendimento do que ocorre lá no diagrama de Wiggers, que é o diagrama que representa as alterações de pressão, tanto no ventrículo esquerdo, quanto na artéria aorta, quanto no átrio esquerdo também, e algumas noções de eletrocardiograma e de fonocardiograma, essas alterações que ocorrem durante o momento da sístole e da diástole. Então é interessante saber o diagrama de Wiggers para depois vir para o entendimento do diagrama pressão-volume do ventrículo esquerdo. Então vamos iniciar aqui. Primeiramente, gostaria de mostrar aqui para vocês que no eixo Y, esse eixo aqui da vertical, está representado a pressão ventricular esquerda em milímetros de mercúrio. Já no eixo X, está representado o volume ventricular esquerdo em ml. Então, vamos iniciar aqui a partir do ponto A. No ponto A, nós temos a abertura da válvula mitral. Válvula mitral é também conhecida como válvula atrioventricular esquerda. É a válvula que separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo. De tal forma que, quando ela se abre, o sangue ele escoa do átrio para o ventrículo. Quando a gente tem a abertura da válvula mitral, dá-se início ao período de enchimento ventricular, ou diástole ventricular. A diástole ventricular ela está representada por essa linha roxa, que vai do ponto A até o ponto C. E quando eu vou explicar a diástole, eu gosto sempre de dividir ela em duas etapas. A primeira etapa, que é do ponto A até o ponto B, e a segunda etapa do ponto B até o ponto C. Lembrando que eu gosto de representar assim quando eu estou analisando esse gráfico. Do ponto A até o ponto B, nós observamos que o ventrículo ele aumenta seu volume e que a pressão diminui. Por que a pressão diminui? Porque do ponto A até o ponto B, o ventrículo ele está relaxando. O ventrículo ele está ali aumentando o seu volume. Mas ele aumenta o seu volume não porque, na verdade, ele diminui sua pressão, não porque o sangue está entrando para dentro dele, mas sim porque ele está relaxando. Certo? Ele relaxa e por isso que a pressão ventricular ela diminui. E ao passo que ele vai recebendo sangue do átrio, o seu volume aumenta. Ok? Do ponto B até o ponto C, nós observamos uma elevação dessa linha. Né? Essa elevação dessa linha, ela eleva por quê? Porque o ventrículo está recebendo sangue e esse sangue agora ele passa a gerar uma pressão, uma força contra a parede do ventrículo. Então é como se o sangue ele estivesse forçando a parede do ventrículo e a pressão vai aumentando ao passo que ocorre o enchimento ventricular até o final dessa linha roxa, até o final do período de enchimento ventricular. Vocês percebem também que ao final do enchimento ventricular, essa curva ela aumenta, ó. A sua altura ela aumenta, né? Ela sobe aqui, ó, e depois estabiliza. Por que eu tenho esse pico? Mais ou menos esse pico. Porque nessa fase final de enchimento ventricular, o átrio ele contrai. Quando o átrio contrai, ele ejeta uma quantidade de sangue, uma pequena quantidade de sangue para o ventrículo. E o ventrículo recebe aquela quantidade de sangue, o sangue empurra a parede do ventrículo e aumenta a pressão ventricular. Então, essa partezinha aqui, ela é representada, ela é ocasionada pela ejeção atrial. Então, o átrio ele ejeta e o ventrículo recebe esse sangue.
No final do período de diástole, nós temos a maior quantidade de sangue que o coração, no caso o ventrículo, né, o ventrículo esquerdo, ele consegue suportar. Imediatamente antes da sístole, ou imediatamente no final da diástole, nós temos o quê? A maior quantidade de sangue que o ventrículo consegue comportar ali. Essa maior quantidade de sangue presente no ventrículo no final da diástole dá-se o nome de volume diastólico final. Volume diastólico final. Então, antes aqui do ponto C. Após o período de diástole, o ventrículo ele recebe um sinal elétrico para contrair. E ele contrai. Quando ele contrai, do ápice em direção à base, o sangue ele sobe. Só que o sangue ele não sabe para que direção ele deve ir. Quem que vai balizar o direcionamento do sangue são as válvulas. O sangue ele tende a subir, né? Ele vai subir, porque o ventrículo contraiu. O sangue ele não pode retornar para o átrio. Então, a válvula mitral ela se fecha. E o sangue não retorna para o átrio. Ele bate ali na válvula, na parede da válvula. O sangue ele deve ir para onde? Para a artéria aorta. No ventrículo esquerdo, ele participa da circulação sistêmica que coloca o sangue para a artéria aorta. Só que entre o ventrículo esquerdo e a artéria aorta há a válvula aórtica. E para que o ventrículo consiga ejetar o sangue para a artéria aorta, o ventrículo ele tem que vencer a pressão da artéria aorta. Do ponto C até o ponto D, né, aqui no ponto C, ó, a válvula mitral ela se fecha. O ventrículo contraiu aqui e a artéria, na verdade, a válvula mitral ela se fecha. Quando a válvula mitral se fecha, o ventrículo ele continua a contrair. Certo? A válvula mitral se fechou porque o sangue ele não pode retornar para o átrio. E o ventrículo continua na sua contração. A pressão aumenta, ela vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar. Só que o volume ele não vai sofrer nenhuma alteração. Por quê? Porque o ventrículo ele está ali cheio de sangue e ele está contraindo. Só que o seu volume ele não vai aumentar e nem diminuir, ele não vai nem sofrer nenhuma alteração nem outra, porque o sangue ele não tem para onde escorrer. Ele não pode retornar para o átrio, porque a válvula mitral está fechada, e nem pode sair para a artéria aorta, porque a válvula aórtica ainda está fechada. Então, a pressão vai aumentar, porque o ventrículo ele está ali contraindo, só que não ocorre nenhuma mudança de volume, porque o sangue ele não vai se deslocar para nenhum local. A partir do momento, né, agora aqui o nome que se dá do ponto C ao ponto D é o período de contração isovolumétrica, porque eu tenho um período de contração e não tenho mudança de volume. A partir do momento que o ventrículo ele vence a pressão da artéria aorta, ele ejeta o sangue, ele ejeta o seu conteúdo, dando início ao período de sístole. Então, a abertura da válvula aórtica e a ejeção ventricular dá-se início ao período da sístole ventricular, representado aqui por essa linha em laranja aqui, amarelo, né, amarelo mais escuro. Então, durante todo esse período, o sangue está sendo ejetado. A sístole também, nesse gráfico, eu gosto de dividir ela em duas fases. A fase 1, que é do segmento, que é o segmento DE, né, do ponto D ao ponto E, e o segmento EF, que é do ponto E até o ponto F. A sístole mais rápida, ela está aqui nesse primeiro segmento, ó, DE. Por quê? Porque o sangue ele está ali em sua maior quantidade no ventrículo. O ventrículo está com sua alta pressão e só está esperando a válvula aórtica se abrir.
Quando a válvula aórtica se abre, porque o ventrículo venceu essa pressão da artéria aorta, quando a válvula aórtica se abre, o ventrículo ejeta esse sangue. Quando o ventrículo ejeta o sangue ele vai com uma força muito grande para a artéria aorta. Com o passar do tempo, aqui representado a partir aqui do ponto E, o ventrículo ele já não consegue ejetar o sangue com tanta força assim, até porque não tem muito sangue para ser ejetado, né, como tinha anteriormente, e o ventrículo está mais encurtado. Então, do ponto E até o ponto F, né, no segmento AF, a sístole ela ocorre de forma menos rápida, né, do que quando comparado ali do ponto D ao ponto E. Quando nós chegamos aqui no ponto F, a válvula aórtica ela se fecha. Por que ela se fechou? A partir daí já é bom, né, ter um entendimento melhor do que ocorre lá nas pressões, no que quando se refere lá à artéria aorta e à pressão ventricular. No final da sístole, a pressão na artéria aorta está maior do que a pressão no ventrículo esquerdo. Isso faz com que o sangue tenda a retornar para o ventrículo, porque o sangue ele sai de uma região de maior pressão para a região de menor pressão, né, dentro de um sistema fechado. Então, fluidos dentro de um sistema fechado, ele sai de uma região de maior pressão e vai para uma de menor pressão, como ocorre com o ar, por exemplo. Então, se no final da sístole a artéria aorta está com uma pressão maior do que o ventrículo, e o ventrículo, consequentemente, com uma pressão menor do que a artéria aorta, o sangue tende a retornar para o ventrículo, fato esse que não pode ocorrer. Então, a válvula aórtica se fecha. E do ponto F até o ponto a pressão ventricular continua a reduzir, só que não há mudança de volume, porque mesmo que a pressão ventricular esteja menor do que na artéria aorta, a pressão ventricular ainda é maior do que o átrio aqui, ó, durante esse segmento. É até do segmento F até do ponto F até o ponto A, fazendo o segmento FA. Durante esse segmento FA, o ventrículo está com a pressão menor do que a artéria aorta e está com a pressão maior do que o átrio. Por isso que a válvula mitral ainda não está aberta. Quando o ventrículo ele diminui sua pressão, né, e tem um valor menor do que o átrio, a válvula mitral se abre e o sangue começa a escorrer do átrio para o ventrículo. Um ponto interessante que eu também gostaria de ressaltar é que quando o ventrículo ele ejeta o sangue, né, esse período aqui de ejeção, ó, o ventrículo não ejeta 100% do seu conteúdo sanguíneo. Não ejeta. Ele vai ejetar uma parte. A parte que fica no ventrículo é denominada de volume sistólico final, que é o volume de sangue que fica no ventrículo no final de uma sístole. O volume sistólico, não confundir com o volume sistólico final, volume sistólico é o volume de sangue que foi ejetado pelo ventrículo a cada batimento, a cada sístole. Então, volume sistólico ou volume de ejeção é o volume de sangue ejetado pelo ventrículo ao final de uma sístole. E volume sistólico final é o volume de sangue que permanece no ventrículo ao final da sístole. Então, era isso, pessoal. Quem teve dúvida, pode deixar nos comentários. E também recomendo que você leia
nos livros de fisiologia, né, sobre esse diagrama, pressão-volume do ventrículo esquerdo.